Todos os dias eu recebo perguntas assim: Iris, qual é a melhor brincadeira para fazer para a idade tal? E nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre faixas etárias. Não só para você aprender tal brincadeira para tal idade, mas para você entendê-las profundamente e aprender a adaptar as suas brincadeiras em relação a cada público. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês o que não é fazer uma divisão de faixa etária. Não é fazer uma divisão você aprender cada idade e aprender que cada brincadeira vai funcionar com cada grupo. Por exemplo, borboletinha funciona com crianças de 2 a 3 anos. Brincadeiras com garrafas sensoriais funcionam com crianças de 6 meses e 3 dias. Não é assim, gente. Entender as faixas etárias é entender o processo de desenvolvimento da infância e entender que por mais que exista uma estrutura, a criança, ela nunca vai estar dentro de uma caixinha exata e muito menos a sua brincadeira vai estar dentro de outra caixinha. Não, gente. A gente precisa de aprender como funciona o nosso público, que são as crianças, e entender que esse público, ele muda muito ao longo da vida, né? Pensa que uma criança de 6 meses e depois, 6 meses depois, quando ela está com 1 ano, ela já é outra criança, outro ser com outras habilidades. Então, sim, existe muito aprendizado ali em um pouco espaço de tempo. Mas, então, é isso que é importante a gente entender. Mas, ao mesmo tempo, não tem como a gente definir isso exatamente como é e colocar em caixinhas. E da mesma forma, brincadeira. Por quê? Não existe tal brincadeira fixa e para sempre. O morto-vivo, ele pode ser feito morto-vivo, assim como ele pode ser feito ou então, olha a cobra salamandra é uma cobra de valia, se pisar no meio quebra, se pisar no rabo X, se pisar no rabo X, se pisar no meio quebra, se pisar no meio quebra, se pisar no meio quebra. E a gente pode fazer várias adaptações para uma única estrutura de brincadeira. E esse é só um exemplo para vocês entenderem que a brincadeira não está na caixinha, assim como a criança não está na caixinha. Então, quando a gente entende as peculiaridades desse público e quando a gente se apropria cada vez mais, estuda cada vez mais, pratica cada vez mais a brincadeira, a gente consegue fazer grandes variações numa mesma brincadeira. Então, é muito legal que vocês entendam isso. Faixa etária não é caixinha. Criança não tem uma data de marcação para poder cair o dente, assim como ela não tem uma data de marcação para poder aprender a ler. Mas existe algumas estruturas que se repetem nas crianças. Então, existe ali uma previsão de que mais ou menos aos 6 anos ela pode começar a desenvolver essa habilidade da leitura, né, da alfabetização. E por que eu tô falando isso? Para vocês entenderem exatamente que não é nada fixo, não é uma data marcada, tipo o aniversário da criança que vai mudar toda a estrutura dela. Mas existem algumas previsões e é isso que eu quero que vocês entendam. Porque ao entender essa estrutura lógica, vocês vão conseguir adaptar melhor, né? Porque ao entender a faixa etária, a gente entende melhor o nosso público. E ao entender melhor o nosso público, a gente faz atividades mais adequadas para ele. E quando a gente faz atividades mais adequadas para ele, a gente tem brincadeiras de mais sucesso, as crianças se envolvem mais. Então isso é muito importante. Conhecer vai fazer com que essas brincadeiras se potencializem a um nível maravilhoso. Mas ao mesmo tempo não adianta a gente colocar verdades absolutas dentro da nossa cabeça que nunca vão se alterar. Da mesma forma acontece com crianças, por exemplo, do espectro autista. Elas têm essas fases muito diferentes das crianças chamadas neurotípicas. Então, compreender também, olhar para cada criança em sua singularidade, respeitar elas é muito importante. Mas vamos falar um pouco sobre as faixas etárias. Eu vou ensinar para vocês como conhecer essas faixas etárias. E eu sei que você deve estar pensando assim, mas Iris, isso é muito difícil, porque eu tô começando agora, eu acho que eu nunca vou aprender isso. Ou Iris, eu não consigo adaptar as minhas brincadeiras, eu sempre só sei fazer do mesmo jeito. E eu vou te garantir que tudo isso só é um problema quando você não pratica. A brincadeira, ela é uma prática, assim como a musculação. Não adianta você fazer uma vez na vida um curso de musculação e nunca mais fazer.
é certo? Da mesma forma, a brincadeira. Não adianta você fazer um curso de brincadeira, imergir nesse universo e depois parar de estudar. Não, a gente está numa pesquisa constante. Então, você brincar com seus amigos é uma ótima ideia, sim, você adulto brincando, de praticar esse músculo da brincadeira, assim, numa analogia bem boba, né? Então, gente, pratiquem, estudem, porque vocês vão se apropriando dessa brincadeira, ficando mais íntimo para conseguir fazer as mudanças, né? Para conseguir, olha, o morto-vivo também pode ser feito com a língua. Morto-vivo. Então, gente, agora que eu já expliquei o que é entender as faixas etárias, que eu já expliquei o porquê de entender as faixas etárias e talvez aí esses pensamentos paralisantes que vocês tenham na hora de entender as faixas etárias, eu quero explicar como fazer. Lembrei de um outro pensamento paralisante também que eu gosto, que foi um que me acompanhou por muito tempo. Eu não quero entender as faixas etárias porque se eu entender, eu vou ficar pensando que existe uma caixinha, eu vou limitar a minha criatividade para brincadeira. Bom, isso é uma verdade até certo ponto, mas aprender e estudar esse desenvolvimento não vai fazer com que você fique fechado dentro de uma caixinha. Muito pelo contrário, você vai entender todo o processo para estando dentro aqui de todo esse conhecimento, você poder se aprofundar com mais qualidade dentro do que você está apresentando para as crianças, sabe? Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma loja de roupa feminina, ela vai estudar o público que é o público feminino. Uma pessoa que vai ter não sei o que para adolescentes, ela vai estudar o público adolescente. Se ela tem uma empresa de viagem para o público de idosos, ela vai estudar o público. Então a gente também tem que estudar o nosso público. E acontece que quando o assunto é criança, quase todo mundo acha que é profissional e que pode falar sobre isso. Porque eu tenho filho. Porque eu tenho sobrinho. Porque eu já fui criança. E sim, né, a infância, ela tá muito próxima da gente. E isso pode ser maravilhoso, mas pode ser também um equívoco, né, gente? Porque o que a gente sabe é que a noção de infância, pelo que a gente entende hoje, é muito recente. Há pouquíssimo tempo atrás, as pessoas entendiam a infância como, assim, uma formação do mundo adulto, né? Um adulto em miniatura. Então, percebe que essa compreensão da infância é muito recente e, por isso, muito deturpada. Então, é muito comum a gente ver pessoas aí falando sobre infância sem ter a menor noção. Pessoas trabalhando com crianças sendo totalmente desrespeitosas. Então, entender sobre o nosso público é muito importante, é fundamental. E quase sempre quem trabalha com público infantil não compreende. Então, quem compreende sai na frente, percebe? E aí, sim, para falar de faixas etárias, eu não poderia deixar de falar dessa figura aqui, olha. Piaget. Quem aí é da pedagogia, quem aí estuda desenvolvimento infantil, quem aí é da psicologia também conhece essa figura, porque ele foi um teórico que se dedicou a entender o processo de aprendizagem na infância, né, do ser humano. E aí, por isso, ele mergulhou em observações da criança. E ele começou a levantar algumas características similares nesse processo de aprendizagem, dividindo ele por uma faixa etária, né? Então, ele dividiu em 4 grupos que acontecem desde quando a criança nasce até a sua adolescência. E aí, quais são essas fases e por que elas são tão marcantes, né? Como eu disse, uma criança de 6 meses, de 1 ano, são muito diferentes, né? Porque tem saltos gigantescos de aprendizagem. Então, a criança de 6 meses, ela tá ali, nunca comeu uma comida sólida, só mama, e depois de 1 mês ela já tá comendo comida sólida, depois de 1 mês ela já tá andando às vezes, né? Então, é uma loucura isso, como que a criança, ela vai mudando muito, e se ela muda muito, a brincadeira muda muito também. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de entender que a brincadeira, ela também não pode ser assim, um carimbo. Essa brincadeira não funciona com a idade de 7 anos, porque isso, não. O que vai mudar é a forma como eu vou conduzir a minha brincadeira. Eu posso, por exemplo, fazer assim. Tem uma brincadeira que ela é do zumbi, a corrida do zumbi.
As crianças ficam num paredão, assim, lado a lado, e a outra criança, ou eu, fico lá do outro lado da quadra, do espaço de costas. E elas vêm andando como se elas fossem zumbis, e toda vez que eu viro e olho pra elas, elas têm que fazer estátua. E depois elas continuam, eu viro e elas têm que fazer estátua. Se uma delas mexe, todas voltam. E aí eu posso fazer essa mesma brincadeira com crianças, por exemplo, de 7 anos, 8 anos, 10 anos, estimulando a corrida, né? Estimulando esse processo de competição, às vezes, né? Esse processo de, você mexeu ou não. Agora, se for fazer com 4 anos, eu não consigo fazer com crianças de 4 anos? Claro que eu consigo, olha como eu falo. Vamos imaginar que nós estamos num planeta de zumbis e que todos aqui são zumbis, menos eu. Eu sou a única humana e eu não posso descobrir que existem zumbis, porque na hora que eu olhar e ver que uma pessoa está se mexendo, eu vou descobrir que todos vocês são zumbis e por isso todos vocês voltam. Ao mesmo tempo, vocês têm que tentar me pegar, porque se vocês me pegarem, eu me transformo também numa zumbi, tá bom? Olha só como eu introduzo uma brincadeira de forma imaginativa. E é por isso que não existe brincadeira que funciona com a idade tal e não funciona com a idade tal. Elas vão funcionar a depender de como eu conduzo essa brincadeira. Então tá muito mais ligado na forma de dialogar, de se comunicar, do que propriamente no conteúdo que vai ser falado para a criança, né? Então aqui a gente entendendo essas idades, eu queria falar para vocês que dentro aqui desse conhecimento do Piaget, como uma noção para a gente se apropriar dessa ideia das faixas etárias, a gente tem aqui a idade, né, de 0 meses até 2 anos, que são os bebês, né? E aqui a gente tem a idade de 3 anos até 6 anos. Então, aqui no operatório concreto, 7 anos, certo? Até 11 anos, Iris, mas está acabando a infância. Realmente, a infância que a gente conhece até os 12 anos está acabando mesmo. Então, aqui, ó, de 11 anos para frente, né, para adolescência, a gente está nesse operatório formal. E como que funciona cada um deles? Antes de eu explicar o que é, vamos pensar, né, sensório motor. O que seriam bebês, né? Como que os bebês de 0 a 2 anos brincam? Eles gostam muito que a gente cante pra eles, né? Ou então que a gente faça blu 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 blu. Tem todas essas brincadeiras. E por que elas são tão marcantes nessa idade? Porque as crianças elas aprendem o mundo pelos seus sentidos, né? Que seriam o olfato, o paladar, o tato e o seu desenvolvimento motor mesmo, de da pega dos objetos. Então, muitas vezes elas pegam, às vezes puxam o cabelo, pegam o objeto e puxam com força e estão tentando segurar, porque é isso que está sendo desenvolvido. E elas estão aprendendo o mundo através desse toque, através de sentir, de pegar, de entender como que funciona, né? Então, a criança que nessa idade, ela está conhecendo o mundo através dos seus sentidos e por isso eu gosto muito de trabalhar com um tipo de brincadeira que eu chamo de espaço sensorial. Fica aqui uma dica para vocês, não é uma obrigação, mas quem sabe vocês não se inspiram com isso. No espaço sensorial, às vezes eu levo vários instrumentos de diferentes materiais para que a criança pegue e experimente os sons. É claro que ela não vai pegar um pandeiro e tocar um pandeiro no ritmo que eu ensino para vocês nas brincadeiras musicais, mas ela vai sacudir e vai entender que nessa sacudida ela está emitindo um som. E também ela pode experimentar, você pode levar, por exemplo, algumas garrafas que tenham elementos bifásicos, né? O óleo e a água, ou a água com glitter colorido, para que ela observe essas sensações. Também tem as caixas sensoriais que são muito legais, tem caixas que são cama de gato, né? Que tem várias linhazinhas assim que a criança enfia a mão e puxa, tenta puxar algum objeto também para estimular esse motor, né?
Então, gente, eu gosto muito desse espaço e gosto principalmente de trabalhar com as músicas, especialmente as músicas do cancioneiro popular, porque aí quando eu canto, né, borboletinha tá na cozinha, eu sei que essa criança muito provavelmente já escutou a mãe, o pai, um cuidador cantando essa música. Então é muito legal para essa idade que a gente brinque com as músicas, que a gente brinque com esses elementos da cultura popular, como as músicas do cancioneiro popular infantil, e que a gente brinque com materiais que estimulem esses sentidos. E aí depois a gente passa para a idade de 3 a 6 anos e pensa em uma criança que tem essa idade, que esteja nessa faixa. Como que você percebe que ela brinca? Eu observo que as crianças têm muita imaginação, que elas estão explorando o mundo. Às vezes, o meu enteado que tem 5 anos fica horas e horas lá brincando com um carrinho e o outro conversando com os carrinhos. Então, eles estão descobrindo o mundo através dessa imaginação. Eles estão desenvolvendo esse lugar imaginativo, né? E esse mental. Acontece que aqui, passando aqui dessa fase para essa fase, tem um marco muito forte na vida da criança, que é a manifestação do eu, né? Que algumas pessoas falam, é o terrível 2 anos, que é quando a criança, ela para de se entender como a mãe dela e passa a se entender como um indivíduo. Ou seja, eu era a minha mãe. Aqui, ó, a criança pensa que ela é a mãe. Ela é a mãe e ela são um só. Depois ela fala, não, eu não sou mais a minha mãe, eu sou sozinho nesse mundo. Eu tenho um amor, é claro, mas eu sou um indivíduo, eu sou um só. Então nessa fase acontece mesmo muitas manifestações da minha ideia, do meu pensamento, e pode trazer comportamentos que são desafiadores, mas eu gosto muito de brincar com essa faixa etária e gosto sempre de trazer essa imaginação que eu dei do exemplo da corrida dos zumbis, né? De introduzir as brincadeiras com histórias curtas, muito legal porque vai levar a criança para todo esse universo. A criança, ela sempre se imagina de fato nesse universo, né? Se ela está numa festa do safari, é como se ela reconstruísse o ambiente da casa dela, transformando todo em um safari. E é muito marcante essa imaginação em toda a infância, obviamente. Mas aqui nessa faixa etária eu gosto de usar e abusar. Mas, gente, parando bem assim para pensar, sendo bem realista, uma criança de 3 anos e uma criança de 6 anos são completamente diferentes. E é por isso que eu não posso colocar todas elas numa única caixinha. Percebe que dentro dessa ideia aqui, desse pré-operatório, existem vários marcos, vários pequenos marcos. E não quer dizer que se a criança está em 3 anos, ela tenha necessariamente saído desse. Percebe que, assim, é uma referência e não uma obrigação. Então, gente, a gente vai percebendo, cada vez mais observando as crianças para a gente poder aprender com elas. Então, muito marcante aqui no pré-operatório a criança conhecer o mundo e começar a desenvolver o mental. E, obviamente, talvez você não tenha criança na sua família, mas se você tiver, você sabe que hoje em dia é orientado que a criança só entre no processo de alfabetização após os 6 anos, porque entende-se que antes disso ela ainda não está com toda a sua estrutura cerebral definida, desenvolvida, para que ela consiga entender isso, para que ela trabalhe o mental, para que ela trabalhe o raciocínio. Isso pode forçar muito ela e acabar deixando, né, prejudicando a sua imaginação, a sua criatividade. Então, nessa idade, assim, quando você for criar suas brincadeiras, lembre-se sempre de usar e abusar da tal da imaginação, da criatividade, que é essa característica humana que a gente começa a perder ao longo da nossa vida e que é tão forte e marcante aqui nessa idade, né? E quando a gente passa lá para os 7 a 11 anos, a gente começa a entrar nessa fase que o Piaget chamava de operatório concreto. E, gente, quando você vai brincar com uma criança de 7 a 11 anos, ela parece que ela tem um fogo para correr, parece que ela quer competir, mas de uma forma saudável, ou às vezes não, né? Também temos que pensar sobre isso.
ela vai começar a trabalhar em equipe, ela vai começar a desenvolver o seu pensamento lógico, o seu pensamento matemático. E aqui no processo do operatório concreto, eu penso nas brincadeiras como uma forma de trabalhar as equipes, né? No geral, eu gosto muito das brincadeiras de equipes e é muito legal porque, para além de todo esse entendimento do desenvolvimento, acontece algumas situações por faixa etária. Por exemplo, nessa faixa etária aqui, a criança geralmente não vai para a festa sem o pai. Aqui, com certeza não, né? Aqui não só não vai sem o pai, como ela também não brinca sem o pai, né? Então aqui ela tá brincando com o pai, aqui ela tá brincando sozinha, mas tá na presença do pai. Agora quando a gente chega aqui, ó, nos 7 anos a 11 anos, acontece uma coisa muito legal. Pelo meu costume de trabalhar em eventos e festas de aniversários, geralmente os pais combinam de deixar a criança lá e buscar depois, porque a criança já está desenvolvendo uma certa, muito entre aspas, independência, né? Isso é muito legal, porque uma criança num ambiente fora do ambiente escolar, com seus amigos e ainda sem os seus pais, ela vai brincar de uma outra forma. Então isso é muito legal, sabe? E por fim a gente chega ali na parte do operatório formal, que são a partir dos 11 anos, que é quando a criança, ela, mais do que desenvolver a sua lógica, o seu raciocínio mental, ela começa a criar hipóteses, ela entende pelas hipóteses também, pelo pensamento científico. Então, o Piaget fez essa estrutura que foi tão bem elaborada que até hoje a gente usa ela e os pensadores, os teóricos vão só se aprofundando dentro desse conceito. Então, muito legal vocês conhecerem aqui, terem essa pitada de teoria para vocês estudarem e entenderem com mais propriedade, mas eu vou apagar tudo isso. Sabe por quê? Porque eu não quero que nenhum de vocês pensem que existe uma caixa chamada sensório motor, uma caixa chamada pré-operatório e por aí vai. Piaget deu uma grande contribuição, né? Uma contribuição que a gente nem consegue mensurar. Mas, ao mesmo tempo, quando o assunto é brincadeira e é criatividade, a gente não pode ficar tentando colocar crianças em caixinhas, né? E aí, às vezes, muitas pessoas se deparam com esse conhecimento e começam a analisar caixinhas. E não é assim que a gente vai entender as faixas etárias. Olha, a melhor forma da gente entender sobre faixas etárias se chama caderno de repertório. Que é isso, Iris? É uma ferramenta que eu ensino vocês a fazerem repertório, a usarem aí na casa de vocês, nos estudos de vocês. Todos vocês já conhecem inúmeras brincadeiras. Aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, eu ensino outras brincadeiras. Se você vai conversar com uma criança, você aprende outras. E se a gente conseguir colocar todas elas em um só lugar, em um registro, né? Ó, que maravilha de caderno, gente! Aqui tem o nosso caderninho, que você pode até mesmo criar o seu próprio, juntar folhas, ou você pode pegar um caderno que você já tenha na sua casa e registrar brincadeira 1, brincadeira 2, brincadeira 3, brincadeira 4, brincadeira 5. E por que é tão legal a gente colocar isso dentro de um registro? Porque eu vou colocar, por exemplo, um morto e vivo. E ao longo da minha experiência com as crianças, eu posso escrever anotações. Olha, eu já fiz uma festa de 6 anos e funcionou muito bem. Olha, eu fiz uma festa de 7 anos, eu achei que funcionou bem, mas quando eu adicionei o elemento de ir para o lado, ao invés de só ir para baixo e para cima, ficou muito mais desafiador e as crianças amaram. Então, anota aí essa variação e por aí vai. Porque com isso vocês vão entender que não é sobre a brincadeira, sobre o conteúdo, é sobre a condução. A gente fala assim sobre adulto que não é o que a gente fala, é sobre como a gente fala, né? E aí, na verdade, é exatamente isso, assim, a gente não é sobre o que a gente leva para a criança, é como a gente leva. Então, se uma brincadeira ela não está muito bem recebida por um público, às vezes é a forma que a gente levou. Mas acontece também, e olha que legal a gente pensar,
Às vezes eu vou numa festa de crianças de 6 anos, hoje. E aí, às vezes é a mesma criança. Vamos colocar que tem um grupo de amigos e aí na semana que vem, 7 dias depois, eu vou na mesma família, com os mesmos amigos, o mesmo grupo de 6 anos. São as mesmas crianças. E as brincadeiras que eu fiz aqui já não funcionam aqui. Cara, por quê? Como assim? Funcionou tão bem semana passada, eu copiei aqui o meu cronograma e deu errado, não coloquei nenhuma brincadeira extra. Eu não imaginei nenhuma que poderia dar certo, assim que eu achei que daria certo. Assim como pode ter brincadeiras que você fez nesse dia e que vai funcionar de novo muito bem. Inclusive, elas já vão chegar pedindo por essa brincadeira na semana que vem. Então, gente, as crianças também são sempre uma caixinha de surpresa. E é por isso que a gente trabalhar com a ferramenta de planejamento é fundamental. Mas não se esqueçam, entender as faixas etárias, ai, é uma delícia e é um caminho sem volta, né? E mais do que Piaget, mais do que a Iris, mais do que ninguém, quem vai compreender as faixas etárias é você. É você que vai elaborar o seu entendimento junto da sua experiência e vai criar, sempre anotar no seu caderno de repertório para gerar boas experiências com as crianças. Mas para não deixar vocês na mão, né? Eu falei com vocês da brincadeira para crianças de 0 a 2 anos, que é o espaço sensorial. Já para as crianças de 3 a 6 anos, num geral, não é uma obrigação, eu gosto muito de levar as brincadeiras de imaginação ou mesmo as brincadeiras tradicionais, eu coloco sempre um ponto ali de imaginação. Por exemplo, a corda. Se eu vou pular a corda, eu sempre falo que é uma cobra. E aí na hora que ela vai lá pro alto, ela se descansa na árvore e as crianças passam por debaixo. Então percebe que eu estou trazendo ali um elemento criativo, né, que é a história da cobra, dentro de uma brincadeira tradicional que é a corda. Então sempre levar muito em consideração esse elemento. Quando a gente fala de crianças mais velhas, eu gosto de, até certo ponto, estimular o que a gente chama de competitividade, mas não é assim também obrigatório, né? As crianças também podem trabalhar com a imaginação através dos jogos inspirados em jogos teatrais, né? As crianças elas podem trabalhar também a coletividade, em caças ao tesouro que não sejam individuais, mas que sejam em grupo, um trabalho em grupo, por exemplo. Mas elas também podem trabalhar em equipes e competir entre equipes. Eu gosto muito dessa faixa etária. Eu gosto de desafios musicais, por exemplo, colocar num play, né, num player de música, tal música e as duas equipes têm que correr para vir falar quem é o cantor ou qual é o nome da música. Então essa idade é bem legal. Para o público para cima de 11 anos eu não trabalho muito com o público adolescente, mas tem duas brincadeiras que são muito legais, que são brincadeiras matemáticas, assim, que elas são ótimas para a gente trabalhar a concentração. Uma delas é a do sapo, ela funciona assim: um sapo, uma boca, um sapo, dois olhos, um sapo, 4 patas, 2 sapos, 2 bocas, 2 sapos, 4 olhos, 2 sapos, 8 patas, 3 sapos, 3 bocas, 3 sapos, 6 olhos e por aí vai. E tem também uma outra e ela é muito desafiadora, eu vou ver se eu consigo fazer, tem que estar muito concentrada e ela é assim: segunda, 1 de janeiro, terça, 2 de fevereiro, quarta, 3 de março, quinta, 4 de abril. E a gente vai sempre falando o dia da semana, o número e o mês. E a gente sempre tem que colocar o seguinte. E ele é muito legal para fazer com os adolescentes, mas como eu disse, não é um público que eu costumo trabalhar nem ensinar muito profundamente aqui dentro do Profissão Brincante. Mas, gente, é isso. O exercício que eu quero deixar para vocês dessa aula maravilhosa e gostosa que foi aqui hoje é o exercício de escrita. Vocês vão escrever em um caderno uma única brincadeira que vocês conheçam e vocês vão escrever se você já teve a experiência com ela.
Por exemplo, morto-vivo. Eu já tive a experiência de brincar com crianças de tal idade e funcionou bem. Ou então, funcionaria melhor se fosse assim. Eu quero que você escolha uma única brincadeira e reflita sobre uma única experiência que você teve a partir da idade das crianças que estavam com você. Ou talvez você pode falar assim, eu brinquei quando eu era criança, quando eu estava com tal idade de morto e vivo e funcionou muito melhor do que quando eu era menor, porque eu não entendia muito bem essa estrutura. Então percebe que você pode colocar também a partir da sua própria experiência e vai escrever logo lá embaixo. Isso aqui não é uma verdade absoluta, isso aqui foi apenas uma experiência. Coloca esse lembrete para você. Né? Então, é o famoso depende. Não existe resposta formal para essa pergunta, qual é a melhor brincadeira para cada idade. Não existe. Existe uma certa orientação através da nossa experiência, unida a esse entendimento teórico também da observação de como se dá o processo de desenvolvimento na infância. Essa aula trabalha bem a mente, né? São muitas coisas novas e eu espero que vocês tenham gostado. Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem está precisando muito conhecê-lo. Se você está aqui me vendo pelo Instagram, deixa um comentário se você gostou. Um grande beijo e até a próxima aula.